Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Mundo da Fama. E nesse vídeo você vai ouvir aí a análise mais equilibrada, qualificada de Mauro César Pereira sobre essa vitória fantástica do Botafogo para cima de nada mais, nada menos do que o PSG. PSG que é o atual campeão europeu. Acredite se quiser, o PSG ganha, né? Vence aí ou melhor, o Botafogo bate o PSG, venceu por 1-0, um jogo muito difícil. E agora o Rio de Janeiro, né? O Rio de Janeiro, quer dizer, a torcida do Botafogo está em êxtase. Até mesmo os jogadores do Botafogo aí ficaram eufóricos até o final do jogo. Mas sem enrolação, vamos ouvir aí a opinião abalizada aí de Mauro César Pereira. E aí, Mauro, o que é que você achou desse jogo Botafogo 1, PSG 0? Já é uma vitória histórica do Botafogo, né? Eu acho assim que é muito chato esse negócio de ficar discutindo, esse campeonato é melhor, não sei o quê, bababá, isso é uma besteira. Eu acho que esse campeonato, eu tenho dito desde o começo, essa competição é para se aproveitar e curtir os confrontos, a oportunidade de enfrentar adversários que normalmente as equipes, não só do Brasil, né? Ninguém consegue se enfrentar aí, os africanos também não conseguem enfrentar, os asiáticos, os times da América do Sul, de outros continentes, e esse torneio oferece essa oportunidade. E aí tentar tirar o melhor proveito possível. Foi o que fez o Botafogo hoje. Jogou de uma maneira defensiva, né? Mas muito bem, a atuação defensiva é excelente. Teve pouca posse de bola, 25% apenas, o jogo inteiro, mas em vários momentos soube reter a bola no campo de ataque, segurar um pouco para dar uma respirada, sair um pouco da pressão. O PSG não criou quase nada. Foi uma atuação péssima do PSG, muito também em função da maneira que o Botafogo se comportou, porque é até natural que um time superior entre em campo achando que vai ser fácil, não achando assim, vai ser fácil. Ninguém vai chegando no vestiário, olha, vai ser fácil, mas não é isso. O relaxamento. Mas aí durante o jogo você percebe que a coisa é mais complicada e aí você se mobiliza para conseguir o resultado. Foi o que tentou fazer o PSG, não só nas trocas feitas pelo Luiz Henrique, mas até pelas reações dele, ainda no primeiro tempo, à beira do campo, bem incomodado por alguns erros que a sua equipe cometera. E não conseguiu reagir, porque o Botafogo manteve concentração, manteve organização defensiva e bloqueou as ações de ataque do time francês. É uma vitória importantíssima e pelas contas que eu fiz aqui preliminarmente, o Botafogo está numa situação confortável que ele pode até perder por um gol para o Atlético de Madrid, que ele tem um saldo de 2, o Atlético tem um saldo de -2, o PSG deve ganhar do Seattle, já tem um saldo de 3, se vence por um gol, que seja, vai um saldo de 4, então ele se classifica com 6 pontos. Se o Botafogo perder por um gol, ele ainda assim fica à frente do Atlético. Os dois teriam 6 pontos ganhos, né? Mas o Botafogo ficaria com saldo de 1, o Atlético com saldo de -1. O Botafogo, pelo que eu contei aqui, se eu estiver errado, vocês me corrijam. O Atlético teria que vencer o Botafogo por 2 gols para igualar em saldo e superar no número de gols marcados, que ele marcou 3 hoje, se fizer 1-0 tem 4, o Botafogo marcou 2 vezes apenas. Ou seja, é uma situação muito confortável num grupo em que ele parecia condenado à eliminação. Isso é sensacional, né? Depois de uma atuação que deixou muito a desejar na estreia, pelo segundo tempo contra o Seattle, quando quase cedeu o empate para uma equipe bem inferior a ele, Botafogo, mas hoje não, hoje foi um jogo exemplar, dentro de uma proposta que era possível, é perfeitamente natural que você jogue de uma forma muito defensiva contra o adversário que lhe é superior, né? É aquela coisa, o time de futebol tem que jogar de diferentes maneiras, de acordo com o cenário, com a competição, com o momento. Se o Botafogo tenta fazer um jogo franco, ele vai ter mais dificuldade. Fez o jogo que lhe cabia, e com muita competência, e consegue uma vitória histórica, uma vitória sensacional, que coloca aí o Botafogo numa ótima condição para avançar para a próxima fase. E se avançar, cruzando com alguém do grupo do Palmeiras, de repente aí até com um adversário mais acessível do que se poderia imaginar, partindo do princípio de que o Palmeiras possa ser primeiro, o Botafogo pode ser até o primeiro da chave. Então, uma situação bacana aí, muito legal, uma vitória marcante do Botafogo, que eu acho que deixa para trás até digamos assim, eu acho que ela abafa um pouco alguns elogios exagerados até ao desempenho de outros brasileiros nessa competição, dos outros 3, Flamengo, Fluminense e o próprio Palmeiras, pelos jogos anteriores. O que o Botafogo fez hoje é muito maior do que qualquer um deles fez, obviamente.
porque é de fato a melhor atuação brasileira, o melhor resultado contra o melhor time europeu do momento, e é uma vitória que também vai facilitando, digamos assim, né, ou amenizando o caminho do Botafogo, porque se der agora, digamos assim, a lógica, né, o Botafogo termina em primeiro e pegaria o segundo colocado do grupo A, que é o grupo do Palmeiras, que neste momento seria aí o Inter Miami, ou até mesmo, aí teria que ter uma combinação ali de resultados, mas em tese seria o Inter Miami. Acaba facilitando também, pensando numa possível oitavas de final e no caminho para o mata-mata, né, Mauro? Aí ele tem que empatar pelo menos com o Atlético, né? Ele não pode perder. Se ele perder, ele acaba sendo superado, creio eu, pelo PSG, que deve vencer o seu jogo, que tem um saldo melhor, que aí eles ficariam todos com 6 pontos, né? O Botafogo tem que empatar com o Atlético. Se ele empata, ele é primeiro da chave. Se ele perde por um gol, ele está classificado pelo menos em segundo. E se ele perde por 2 gols, aí ele pode ser eliminado. Ele não pode perder por 2 gols para o Atlético. É uma situação confortável. Ele pode até perder, gente. Quem poderia imaginar que o Botafogo chegaria à última rodada desse quadrangular, da sua chave, podendo perder um jogo para o Atlético de Madrid, que ele estaria classificado? Ele pode perder por um gol. Por um gol. E o empate é o bastante para ele ser primeiro. Espetacular. Essa vitória tem um peso imenso. E claro, como você disse, se for primeiro, o Palmeiras deverá ser o primeiro da sua chave, é o que tudo indica, a gente imagina. Ele não enfrenta o Palmeiras, mas vai enfrentar o Inter Miami, alguma outra equipe, tem o Messi e tal, mas convenhamos, depois de vencer o PSG, evidentemente você não deve temer o Inter Miami, né? E aí, quem sabe até chegar numa fase mais avançada, chegar numa fase de quartas de final. E é interessante que se acontecer um confronto, o Porto sendo eliminado, você já tem pelo menos, e o Botafogo avançando, por exemplo, para pegar o Inter Miami, você já tem pelo menos um não europeu chegando entre os 8. É verdade. Então aí você viu aí a análise de Mauro César, uma análise bem consciente e dentro da realidade, né? Dentro da realidade, eu achei interessante o que ele falou. Eu acho que se perde um tempo muito grande se discutindo se o futebol brasileiro, os times brasileiros têm condição de jogar em pé de igualdade com os europeus, se a distância é pouca, se é grande. Se perde muito tempo com isso e se esquece de aproveitar a melhor parte, que é quando eles se enfrentam, como se enfrentou agora aí, e que o Botafogo jogou muito bem, ganhou com autoridade, né? Autoridade que eu digo, apesar de ter jogado atrás, se defendendo, mas não passou sufoco, não tomou bombardeio, né? O PSG atacou, mas não conseguia entrar na defesa do Botafogo, não conseguia criar chance de gol. Então, é por isso que eu digo que ganhou com autoridade. E é isso que tem que ser curtido, é isso que tem que ser valorizado. E a gente sabe que há uma disparidade financeira, sim, há uma disparidade técnica, sim, mas isso não impede que um time jogue em pé de igualdade com o outro. Então, depende muito da circunstância. E a circunstância hoje favoreceu para que o Botafogo conseguisse parar o PSG. Né? Parar nada mais nada menos que o atual campeão da Champions League, que foi campeão enfiando 5 na Inter de Milão. E o Botafogo hoje jogou como time grande, né? Não tomou conhecimento do PSG, da façanha do PSG de ser o atual campeão, né? E do status, né, de atual campeão da Champions League, e ganhou muito bem, e poderia até ter ganho demais, porque nos contra-ataques o Botafogo teve algumas oportunidades, mas faltou perna ali, tanto para Arthur quanto para Igor Jesus. Mas o Botafogo está de parabéns. E eu quero ouvir a sua opinião. Diga aí o que é que você acha, se você concorda aí com o que Mauro César falou, se você acha que essa vitória tem que sim ser celebrada, ou que aquele blá 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 de sempre, né? Ou se o Botafogo só ganhou porque o PSG não jogou com muito empenho, que está muito desgastado e tal. Essa mesma conversinha mole que para mim já não cola mais. Muito obrigado aí por você assistir o vídeo até aqui, tá bom? Se inscreva no canal, deixe seu like. Um forte abraço e até
o próximo vídeo.